Sabe aquele problema clássico de logística? Tipo, como enviar o máximo de coisas de um ponto A para um ponto B, passando por uma rede cheia de limites? Parece complicado, né? Mas hoje a gente vai desvendar uma solução super elegante para isso, o método Ford-Fulkerson. E para entender tudo direitinho, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, vamos definir o que é o tal do problema do fluxo máximo. Depois, a gente mergulha no método Ford-Fulkerson em si. Em seguida, nada melhor que um exemplo prático passo a passo. Aí vem a parte mais legal, o segredo das arestas reversas. E para fechar, vamos falar de eficiência. Qual a complexidade desse algoritmo? Então vamos lá. Para começar, a gente precisa pegar um problema do mundo real, como caminhões numa estrada, e transformar em algo que um computador consiga entender. É a hora de modelar o problema. Pensa só nessa situação. Uma empresa tem um centro de distribuição, que vai ser a nossa fonte, e quer mandar produtos para uma loja nova, o nosso destino. Entre eles, existe uma malha de estradas e cada estradinha tem um limite de quantos caminhões podem passar por hora. A pergunta de US$ 1 milhão é: qual o número máximo de caminhões que conseguem chegar no destino simultaneamente? E para responder a isso, a gente usa o que chamamos de rede de fluxo. É basicamente um mapa, um grafo direcionado, para ser mais técnico. As cidades viram os nós e as estradas são as arestas. O mais importante, cada aresta tem um número, que é a sua capacidade, ou seja, o limite de tráfego. E claro, sempre tem um ponto de partida, a fonte S, e um de chegada, o destino T. Ok, o mapa está na mão. E agora? Como a gente acha esse fluxo máximo? É aí que entra a beleza do método Ford-Fulkerson. A ideia é bem intuitiva e funciona de forma iterativa, ou seja, a gente vai melhorando o fluxo passo a passo até não dar mais. A lógica é bem simples e se repete várias vezes. Primeiro, ache qualquer caminho da fonte até o destino que ainda tem espaço livre. Segundo, olhe para esse caminho e veja qual é o trecho mais apertado, a menor capacidade. Esse é o gargalo, o bottleneck. E terceiro, envie o máximo de fluxo que esse gargalo permite. Fez isso? Ótimo, agora repete tudo de novo procurando o outro caminho. Teoria é bom, mas na prática é que a gente entende de verdade. Então, vamos aplicar esse método num exemplo para ver o fluxo crescendo a cada passo. Beleza, vamos começar com tudo zerado, sem nenhum fluxo na rede. O algoritmo vai lá e procura um caminho. Qualquer um serve. Digamos que o primeiro que ele achou foi esse aqui. S passando por A, depois D e chegando em T. Certo, caminho incomprado. Agora o passo 2. Qual é o gargalo? Bom, as capacidades nesse caminho são 10, 8 e 10. O menor desses números é 8. Esse é o nosso bottleneck. Não adianta nada ter uma super avenida antes e depois se no meio do caminho só passa um riozinho. O limite é o do riozinho. Então é exatamente isso que a gente faz. Enviamos 8 unidades de fluxo por esse caminho. Nosso fluxo total saindo da fonte, por enquanto, é 8. Mas será que dá para mais? Com certeza dá. O algoritmo continua procurando e, opa, achou outro caminho com capacidade sobrando, de S, passando por C, depois por D e chegando em T. Vamos usar esse caminho para aumentar o nosso fluxo. E aqui tem um detalhe super importante. Para achar um novo gargalo, a gente precisa olhar a capacidade que ainda resta. Pega a estrada de D para T, por exemplo. A capacidade total dela é 10, só que a gente já está usando 8. Então, a capacidade residual, o que sobrou, é 10 menos 8, que dá 2. Como os outros trechos têm mais espaço, o nosso novo gargalo é 2. Perfeito. Então a gente adiciona mais 2 unidades de fluxo nesse novo caminho. O fluxo total que sai de S agora é a soma do que já tínhamos com o que acabamos de adicionar. Ou seja, 8 mais 2, totalizando 10. Ok, até agora parece bem direto, né? Acha caminho, manda fluxo, repete. Só que, e se uma das nossas primeiras escolhas não foi a melhor? E se a gente, sem querer, bloqueou um caminho que seria ainda mais eficiente? É aqui que o método Ford-Fulkerson revela sua verdadeira genialidade. Essa é a pergunta-chave. Ao mandar aquele fluxo inicial, talvez a gente tenha ocupado uma estrada de um jeito que impede uma solução geral melhor. Como o algoritmo conserta isso? A solução é brilhante. O algoritmo pode, digamos, se arrepender. Ele tem um mecanismo para voltar atrás, para desfazer uma escolha anterior, basicamente puxando de volta um fluxo que já foi enviado para abrir espaço para uma rota nova e melhor. Dá uma olhada nesse caminho S, C, D e de repente ele volta para A. Peraí, como assim voltar? Pois é,
Isso é o que a gente chama de aresta reversa ou aresta de retorno. Na prática, quando o algoritmo envia fluxo de D para A, o que ele está fazendo é cancelar uma parte do fluxo que a gente já tinha mandado de A para D. É como se ele dissesse, sabe aquele fluxo que eu mandei de A para D? Desfaz uma parte porque eu achei um uso melhor para ele, indo de A para B e depois para T. E com essa manobra super inteligente de redirecionamento, o fluxo total aumenta de novo. A gente conseguiu desfazer uma escolha que não era ideal para alcançar um resultado geral ainda melhor. O fluxo total agora é 14. Essa capacidade de se autocorrigir é o grande pulo do gato do Ford-Fulkerson. Tá, o método é genial, a gente já entendeu. Mas ele é rápido. No mundo da computação, eficiência é fundamental. E a resposta para isso é que depende. Depende de um detalhe crucial. E o detalhe é justamente esse. O método diz pra gente encontrar um caminho, mas ele não especifica qual o caminho. Se a gente der o azar de sempre escolher os piores caminhos possíveis, os mais longos, o algoritmo pode demorar muito, mas muito tempo mesmo. E é por isso que existe uma melhoria. Se a gente usar uma estratégia qualquer, como a busca em profundidade ou DFS, para achar um caminho, a performance fica dependendo do valor do fluxo máximo, que a gente chama de C. Se as capacidades forem números enormes, isso é péssimo. A solução? O algoritmo de Edmonds-Karp. É uma variação que diz o seguinte: em vez de pegar qualquer caminho, pegue sempre o caminho mais curto, com o menor número de arestas. Para isso, ele usa a busca em largura ou BFS. O resultado é uma performance bem mais confiável e que não depende dos valores das capacidades. Então, para a gente amarrar tudo, o método Ford-Fulkerson resolve o problema de fluxo máximo encontrando caminhos e aumentando o fluxo neles passo a passo. A quantidade de fluxo que a gente aumenta é sempre limitada pelo gargalo, o bottleneck. A grande mágica do método são as arestas reversas, que permitem corrigir rotas e otimizar o resultado. E para garantir que ele seja eficiente, o ideal é usar a versão de Edmonds-Karp, que sempre escolhe o caminho mais curto primeiro. E no fim, a lição que fica do Ford-Fulkerson é quase filosófica. Às vezes, para a gente alcançar o nosso potencial máximo, para encontrar a melhor solução, o movimento mais inteligente não é ir para frente, e sim dar um passo para trás e corrigir a rota. É uma lição e tanto, não acha?